Pois é. O Lacombe veio aí. É. E ele fez algumas perguntas, mas ele também falou sobre alguns estudos que aparentemente não eram verídicos ou tinham sido refutados. Sim. E a gente levou um ban de uma semana no canal do YouTube de cortes nossos, sem poder postar lá, entendeu? Então é uma semana sem poder postar cortes, pra gente é impactante. É claro que é, pra todo mundo, né? Sim. Eu conheço muita gente que já tomou strike, já perdeu o canal, perdeu monetização, e isso é uma forma de censura, né? Uma forma de você, de alguma maneira, podar o debate. Total. Aqui o ambiente já começa a ficar não menos livre, mas com uma atenção justamente por isso. É. Eu estou com uma atenção em conversar com Exato. vocês sobre vacinas, porque eu sei Exato. que você é um cara... Isso gera uma aula. Não, pior é que, assim, vamos até deixar muito claro, eu não sou anti. Assim, não sou. Fala, eu gosto de vacina. Eu tomei vacina. Você e tomou eu divulguei, tomei. E você acha Tomei da hora a Pfizer. vacina? Não sei. Só não... O conceito de vacina, você acha da hora? não, claro. Claro, meus filhos são tudo vacinados. Tá claro. Mas o. Porra! Você sabe que tem um movimento Foi grande longe nos essa. Estados Unidos, meio contrário a isso, Um porque na antivax. década que eu nasci, de 70, houve alguns problemas ali com algumas vacinas e aí gerou uma resistência. Mas via de regra, claro que salva a vida. Mas o ponto é esse, né? O ponto é que você vai podando o debate e nesse clima que você estava falando, Monark, a turma se autocensura antes. É. Exato. E aí o debate já perdeu. Exato. É verdade. Mas o que tu pensa sobre... Porque assim, quem tá privando esse debate são empresas Privadas. Então a gente fica mais fudido porque vamos reclamar com a empresa, mas Tem um dilema aí. a gente quer que a empresa faça o que a empresa faz mesmo, que é qualquer coisa que ele quiser. E porra, o cara tá meio que me privando. Eu tô fudido, tô puto. Mas ele não pode a empresa não pode fazer o que quiser. Existe o direito do Não, consumidor. claro. Não, eu vou até além. Isso é uma parte da resposta. A outra parte é o seguinte: essas empresas elas cresceram como plataformas neutras, né? Praças públicas, teoricamente, e elas estão agindo como editoras, como publishers. Uhum. Elas estão cortando o conteúdo porque elas não gostam. O critério é subjetivo. Aí é outro tipo de regulação. Agora, veja por que não pode fazer tudo, mesmo um libertário entende isso, né? Você tem um restaurante, você, teoricamente, por atender o público, você não pode colocar uma placa lá e falar assim, aqui não pode entrar gente que eu acho feia. Né? Aqui não entra negro, aqui não entra gay. Você não pode fazer isso. Ainda bem que não pode. Eu acho que tem que ter algum tipo de limite. O libertário que acha que só porque é empresa privada pode qualquer coisa, é uma visão bonita, utópica, mas na prática dá cagada. Com certeza, eu também acho. Em teoria, a liberdade de expressão é um direito universal que tem que ser respeitado pelas empresas. Tipo, a empresa não pode invadir a tua casa em prol do produto dela. Tipo, cara, se precisa do seu terreno aí pra montar uma fábrica, vai lá e invade. Não, ele tem certas regras. Então, ele não pode invadir a minha propriedade intelectual, que é a minha liberdade de expressão. É um bom ponto de ver. E além disso, assim, tem aqueles termos de uso que ninguém lê. Aí tem uns critérios que são vagos e elásticos, né? E pouco transparentes. E isso é uma reclamação que muita gente tem feito. Né? Pô, tá bom, eu vou jogar de acordo com as regras do jogo que você está definindo aí. Mas pelo menos deixa eu entender direito as regras. Hoje isso não está acontecendo. Hoje você é banido, você é suspenso, você é desmonetizado sem entender muito bem de onde veio o troço. Então isso é mais desleal ainda, né? E infelizmente, eu não sei, você vai concordar comigo com certeza, não sei o Igor, mas eu acho que existe um viés dessa censura que é um viés que olha para os casos do radicalismo na direita mais do que olha os casos de radicalismo na esquerda. Igor, não concorda com isso? Não sei, preciso pensar um pouco, cara. Preciso então estudar pra ver. Então deixa eu te dar um exemplo para ilustrar o que o Monark falou. O Donald Trump foi banido do Twitter e do Facebook e tudo mais. O cara era presidente dos Estados Unidos, foi banido. O Nicolás Maduro continua com a rede dele. O porta-voz do Talibã tem a rede dele ativa. Então, assim, existe um viés, existe uma perseguição. Mas que tipo de ideia os caras propagam lá? Porra, as mais radicais. Coisas bizarríssimas? Bizarríssimas. Bom, aí é foda. Puxa aí o Twitter do Talibã, vamos ver o que os caras estão falando, mano. Eu já acho que tinha que ter o Talibã no Twitter. Não, eu não acho Mas que também tinha que ter o Trump. Também acho. Acho que todo mundo... Acho que o Twitter não tinha o direito de... Pelo tamanho que ele se tornou, o Twitter, o YouTube, o Facebook,
por ser uma Você praça hoje está pública. eliminado. É uma praça pública. Você está eliminado da vida social. Se você não tiver rede social hoje, você é um pária. E aí tem um argumento que um liberal poderia usar, que é assim, mas o mercado vai criar uma outra alternativa. É até verdade, só que qual o problema disso? Quando tentaram criar aquele Parler, não sei como é que fala, o grupinho que é um oligopólio se uniu e destruiu os caras. Destruiu. Ou eles vão lá e compram. Ou e por aí vai. compram. Então é muito difícil você conseguir, na prática, essa alternativa, na prática. E outra coisa interessante também pra gente refletir. Telefone, né? Pô, tem lá as operadoras, tem concorrência. Agora, os contatos são meus e tudo mais. É meu, eu construí esse troço, né? No Twitter, eu tenho lá meus 750 mil seguidores. Se o Twitter amanhã resolver, não gosto mais do Constantino, tá fora da minha rede, eu perdi os 750 mil, não são meus. Eu não tenho esses seguidores. Então, isso também, se tivesse o tal do portability, eu tenho o contato deles todos, eu vou para uma outra rede e levo, beleza. Então, assim, tem um monte de nuances nesse debate que não estão colocados na mesa. E eu acho que a gente tem que reconhecer que existe um ambiente, pelo menos, de censura. Eu Um concordo. ambiente de censura. Só o fato do Flow ter sido punido por algo que o nosso convidado disse, que pode ou não ser... Vocês estão entrevistando, Ele cara. citou um estudo que foi refutado. Até vocês isso, estão- por que ele tá... Por que isso é motivo de censura, entendeu? Não, e vem cá, se você fosse entrevistar conseguisse uma entrevista com um terrorista ou com um bandido que vai falar um negócio... O cara, você tá na função de entrevistador, porra. Não pode tirar o programa. O jornalismo entrevista gente ruim. Os caras só falam que a gente é jornalista quando interessa. Quando não interessa, a gente não é jornalista, não. Não, eu passo pela mesma coisa. Eu fui mencionado nesse relatório aí da CPI. O Renan Calheiros me incluiu lá. Como que você foi mencionado? Eu não fui não teve sugestão para me indiciar, mas eu tenho até aqui, eu vou ler para vocês porque é curioso, no mínimo curioso, porque eu sou chamado de jornalista, pelo menos essa concessão, né? Mas é uma forma meio soviética, de te expor em praça pública como um mentiroso, é um assassinato de reputação. Rodrigo Constantino, jornalista que ajudou a divulgar durante a pandemia desinformação sobre o uso de máscaras. Eles estão concluindo já que foi desinformação. Eu nem sei o que eles estão querendo se referir aqui. Eu só tenho perguntas sobre máscaras, se é tão eficaz ou não. Perguntas, né? Contestou o isolamento social, afirmou que as medidas ajudaram a propagar a histeria coletiva, distorceu e subestimou o número de mortes, não lembro disso, atuou como um dos principais disseminadores das ideias e declarações de Jair Bolsonaro. Vejam, virou crime você divulgar algumas ideias que você concorda do presidente da República. Virou crime. 58 milhões quase de eleitores votaram nele. E se você dissemina ideias que o Bolsonaro acredita sobre essa questão da pandemia, você é um criminoso. Isso não está certo. Realmente, o papel da CPI é bem político, né? Total Não político. tem neutralidade Nenhuma. ali. E o STF também não ajuda, né? O STF também é político, né? Na verdade, não existe neutralidade Não mais existe, no Brasil. Não não nenhuma existe. neutralidade em nenhum lugar, em nenhuma plataforma, em porra nenhuma. Concordo. Essa é a verdade. E qual é a importância que a gente tem que tirar disso? Tem que ter o tal mecanismo de freios e contrapesos. Se concentrar demais o poder, aí o cara pode resolver usá-lo de forma arbitrária, que é o que eu acho que está acontecendo no Supremo de hoje. Eu acho que tem alguns ministros ali que estão abusando de um poder demasiado e que não está tendo o mecanismo de freios. Né? Porque qual é um mecanismo de freio, por exemplo, importante, constitucional? É o próprio Senado levar um pedido de impeachment de um ministro desse adiante. Não acontece. Então, hoje nós estamos vivendo um poder muito concentrado em poucas pessoas e não é o presidente da República. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, estou cagando para essa porra, mas assim, não é o presidente da República que está prendendo um jornalista ou prendendo um presidente de partido por crime de opinião. Não é ele que fez isso. O Bolsonaro virou o bode expiatório da nação, né? Tipo, por mais que ele seja um idiota, na minha opinião, e tenha feito muita merda e falado muita merda, ele também não é o Satanás. Não é o causa, né? Tipo, o Bolsonaro podia morrer amanhã que o Brasil ia continuar um lixo. Cara, isso pra mim é fundamental o que você disse agora, porque a gente pode concordar daí. Eu acho o Bolsonaro tosco em vários aspectos. Acho que ele não é que ele pisa em casca de banana, ele atravessa a rua pra pisar na casca de banana, né? Ele faz muita merda, fala muita merda, tem um clima combativo demais que às vezes o país cansa, que a gente precisa de um pouco de paz.
Dito isso, né? Essa crítica é legítima. Ah, então eu acho ele um merda que seja. Beleza, você tem direito de pensar isso. Ah, eu acho que ele tá fazendo um governo terrível. Também tem legitimidade nessa crítica. Não dá pra virar e falar assim, ele é o vírus, ele é o coronavírus, e fingir que não tá morrendo gente na Argentina. Isso é sacanagem. Então, a minha principal crítica, e eu sou chamado de bolsonarista, não ligo pra essas porra, mas assim, se você for acompanhar o meu trabalho de fato, né, e eu entendo que não dá pra acompanhar tudo, porque nem eu consigo, eu falo muito, mas assim, a verdade é que eu tô muito mais atacando e criticando os críticos desonestos do presidente que estão, em vez de fazer crítica construtiva ou legítima, estão demonizando o cara é o Hitler reencarnado, né, por interesses políticos e de poder. Eu estou muito mais atacando eles do que defendendo o Bolsonaro. Se a gente quiser gravar aqui 1 hora falando mal do governo, a gente consegue. Tem muita coisa. Cara, porra, eu sou liberal. Governo é quase sempre uma merda. Quase sempre o Estado está atrapalhando a nossa vida, né? Então não tem mito, não tem esse papo de mito, o cara idolatra o presidente. Isso é uma narrativa que criaram um espantalho para não ter que lidar com meus argumentos. E um dos meus argumentos principais é exatamente esse. Os caras não estão fazendo crítica construtiva, legítima. Não. Eles estão virando e falando assim, caraca, o cara é o fascista que chegou ao poder. Não, menos, para com isso. Pô. Sim, Até porque quando você faz esse tipo de comentário, esse tipo de crítica, entre aspas, o que você está fazendo é fortalecendo a base do cara. Então, quando você ataca... Porque nem o lance da vacina lá, que ele falou que não sabia se ia virar jacaré. Os caras levar aquela fala ali a sério... É muito muito infantil. É foda, é infantil. É muito infantil. É infantil, né? Porque eu brinquei nessa época que eu falei assim, cara, se o Bolsonaro falar que beber água é importante, vai ter uma matéria no dia seguinte, lá no Fantástico, de 8 minutos sobre o cara que bebeu água demais e morreu. Sabe, assim, os caras estão nesse nível já. Para! Pô, vamos ter um papo legal, né? Decente. É isso. Vamos criticar, mas vamos bater no ponto certo, né? É isso. Não inventa. Essa turma da imprensa militante hoje não é que tá catando pelo em ovo, tá desenhando o pelo em ovo. Não encontra nada, desenha um pelo e fala que achei. Sabe? Tá desonesto, tá desleal. Só que a turma tá vendo e aí afeta a credibilidade. Tem grupos aí, veículos aí que estão estribuchando mesmo, porque ninguém mais leva a sério, não tem audiência, não tem anunciante, a menos que seja um certo governador que gosta de botar dinheiro em certos veículos de imprensa. Então, assim, o jogo tá sujo. O jogo tá sujo.